aí pessoal, tudo bom com vocês? Não. Estamos na Semana do Lenço dos Aventureiros. E durante essa semana, os aventureiros mostram com orgulho quem eles são. E ao final dessa semana, no dia 16 de maio, vamos celebrar juntos o dia mais aguardado em nosso calendário, o Dia Mundial dos Aventureiros e o Sábado da Criança Adventista. Mas hoje eu quero te mostrar algo que muita gente não conhece. O que é o Clube de Aventureiros? Qual a diferença entre desbravadores e aventureiros? E principalmente a história desse ministério incrível. Então sente-se, relaxe, pegue seu lanchinho e bora pro vídeo. Bora! Tá, mas você deve estar perguntando, o que é o Clube de Aventureiros? O Clube de Aventureiros é o ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia, voltado para crianças de 6 a 9 anos e está presente em mais de 160 países. Mais que um clube, ele é um investimento para o futuro. Todo o programa está apoiado em um único tripé: família, escola e igreja. E nessa base, a família vem em primeiro lugar. O objetivo do clube é desenvolver a criança de forma completa, física, mental, social e principalmente o espiritual. Dentro do clube, a criança aprende a amar a Jesus, descobre novas habilidades, desenvolve a criatividade e faz coisas com alegria e aprende a conviver com outras crianças. E tem um detalhe essencial: os pais participam de tudo. Tá, mas você deve estar se perguntando, afinal, quem é o aventureiro? Como eu já falei anteriormente, os aventureiros são crianças de 6 a 9 anos. São curiosas, cheias de perguntas e descobrindo o mundo a seu redor. E existe uma pergunta que nunca sai da boca de um aventureiro. Sabe qual é? Por quê? E sim, é o mesmo porquê do Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Por que sim, Zequinha? Porque sim não é resposta. O aventureiro, ele quer respostas sinceras e que façam sentido dentro de sua compreensão. O aventureiro está vivendo uma fase muito importante. Ele está deixando de ser totalmente dependente e começando a formar a sua identidade. E nesse período, o aventureiro procura por heróis, referências e sonhos. E nesse momento, ele precisa de alguém que o ajude a encontrar o caminho certo. Cada aventureiro é uma mensagem viva de Deus mostrando que ele não desistiu da gente. Tá, mas Daniel, qual é a diferença entre desbravador e aventureiro? Para nós da Igreja Adventista, isso é fácil. Mas para você de fora que não conhece nada, só vê a gente de lencinho e pensa que a gente é escoteiro, você pode confundir. E é justo você confundir. Mas não se preocupe, eu vou te botar na cara do gol e vou te dizer qual é a diferença entre desbravador e aventureiro. O Clube de Aventureiro é voltado para crianças de 6 a 9 anos, como eu já falei anteriormente. Já o Clube de Desbravadores é voltado para juvenis de 10 a 15 anos. Os dois são parecidos em valores, mas o foco é totalmente diferente. Por exemplo, os aventureiros, eles têm um foco no fortalecimento da família, e os desbravadores têm o foco no crescimento pessoal e nas amizades. O programa do aventureiro é mais simples, é mais curto e adaptado para a criança. O Clube de Aventureiros não existe para copiar os desbravadores. Ele prepara a criança para a chegada lá no seu tempo certo. Por isso, mesmo que funcione no mesmo dia, ambos têm a sua própria identidade. Tá, mas você deve estar perguntando, Daniel, como é que surgiu o Clube de Aventureiros? Não se preocupe não, pequeno gafanhoto. Vamos conhecer agora a história do Clube de Aventureiros. Legal! Bem louco! A história do Clube de Aventureiros começou muito antes de sua oficialização. Lá em 1930, surgiu a preocupação com crianças menores da igreja. E assim, foi criadas as primeiras classes específicas: abelhinhas laboriosas, luminares, edificadores e mãos ajudadoras. Mas foi em 1972 que surgiu a primeira tentativa de criar um programa específico para crianças menores de 10 anos nos Estados Unidos. Essa ideia foi crescendo e em 1988 começaram os estudos para oficializar o clube. Já em 1989, uma comissão organizou o currículo, as especialidades e toda a estrutura. E finalmente, em 1991, o Clube de Aventureiros foi oficializado. Tá, Daniel, mas como é que foi que o Clube de Aventureiros chegou
aqui no Brasil, nas terras tupiniquins, a terra do cachorro caramelo. Pois eu vou lhe contar, pequeno gafanhoto. No Brasil, a história foi bem semelhante, porque foi antes da sua oficialização, em 1986, olha lá, o ano que eu nasci. Ninguém se importa. Lá na igreja de Cidade Dutra, em São Paulo, Elizabeth Cardoso criou um grupo chamado Desbravadores Mirins, justamente voltado para crianças menores da igreja. E detalhe, ela fez isso sem saber que o movimento já existia em outros países. E em 1991, com a chegada dos materiais oficiais, surgiu o primeiro clube de aventureiros, os Soldados do Rei. E desde então, esse ministério tem crescido e impactado milhares de crianças e famílias até hoje. Mas ao longo dessa história, muitas coisas evoluíram. E uma delas, que foi a mais marcante, é o nosso lenço. Hoje a cor oficial do nosso lenço é vinho. E essa cor carrega um significado muito forte. Ela representa o sangue de Cristo derramado na cruz. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, o nosso lenço era aqui, ó. Era laranjinha. Aqui, ó. Glorioso laranjinha. Até a logo era diferente. Porém, na divisão sul-americana, a DSA, o lenço passou por uma transição muito importante, de laranja para vinho, entre os anos de 2018 e 2020. Essa mudança não foi apenas estética, foi uma atualização para alinhar o clube ao padrão mundial e reforçar ainda mais o seu significado espiritual. O lenço manteve o seu tamanho triangular, representando a Trindade, e nele também encontramos um novo emblema oficial, que simboliza os 3 pilares fundamentais: família, estudo da natureza e Jesus Cristo. Essas 3 bases trabalham juntas com um propósito: aproximar a criança de Jesus através da família. Nosso lenço não faz parte apenas do uniforme, ele representa a identidade, representa o compromisso e principalmente é um lembrete constante do amor de Cristo. Toda vez que o aventureiro coloca o seu lenço, ele carrega no peito uma história já contada: o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Essa atualização trouxe também mudança na identidade visual do clube. Novos emblemas, padronização da logo, ou seja, não mudou só a cor, mudou a forma de representar os aventureiros no mundo inteiro. E sabe qual é a parte mais linda dessa história? Ela ainda está sendo contada. Talvez na sua igreja, na sua família, ou talvez na sua própria vida pessoal. O Clube de Aventureiros não forma apenas crianças, ele forma futuros líderes, cidadãos e servos de Deus. E se você é aventureiro, parabéns pelo seu dia que está chegando. E se você é líder ou membro da direção do clube, continue firme no seu trabalho, porque ele faz uma grande diferença. E é claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal, beleza? Maranata e até nosso próximo vídeo.